Bem, gente, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês a criação de uma macro. Mas o que é uma macro? Uma macro é uma ação que nós podemos fazer no Excel. Então, são rotinas que nós usamos constantemente e nós queremos dar uma ação a essa rotina, para toda vez a gente não precisar reescrever. A macro que eu vou mostrar hoje é a macro que vai envolver duas planilhas. Então, a gente vai ter um vínculo entre duas planilhas, onde uma planilha eu vou montar uma tela de cadastro e a outra planilha eu vou guardar esse cadastro. E para fazer isso, nós vamos precisar criar macros. Primeiro, nós vamos precisar ter duas planilhas ativas. Uma eu chamei de cadastro e a outra banco de dados. Então, na planilha cadastro, eu vou colocar aqui nome, vamos colocar aqui o telefone da pessoa, do contato, e o e-mail, certo? Então, nós vamos precisar desses 3 dados. Esses dados também vão compor o nosso banco de dados, certo? Vão compor o nosso banco de dados. Então, eu vou selecionar os dados, vou dar um Ctrl C, vou lá no meu banco de dados, fazer um ajuste aqui, a gente poderia transpor aqui, mas como são poucas as informações, eu vou colocar aqui. Já vou abrir um espaço, para que eu fique com espaço bom para guardar as minhas informações. E aqui eu vou ter as informações do meu cadastro. Então, eu estou preparando para começar a criar a minha macro, certo? Então, aqui eu vou ter nomes, vou ter o nome, vou ter o telefone e vou ter o e-mail. A partir do momento que eu clicar em um botão, que a macro, ele sempre vai estar associado ou a um ícone, ou a um botão, certo? Então, quando eu clicar nesse botão, a macro vai executar a ação de gravar o conteúdo na outra planilha, certo? Então, como nós vamos fazer o teste, vou chamar esse primeiro registro de teste, telefone teste, né? Posso arrastar aqui, ó, e também o e-mail vai ser o teste. E aí eu vou começar a gravação da minha macro. Então, quando a gente inicia a gravação de uma macro, a gente tem que ter cuidado aonde nós vamos clicar, porque a macro é você está programando, ou seja, você está gravando o código VBA, que é a linguagem de programação para macro, que é a linguagem de Visual Basic Application. Então, você está clicando e ele está reescrevendo o seu clique, reescrevendo seus comandos para a linguagem de programação, certo? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou clicar aqui em cadastro, já estou em cadastro, certo? E vou ativar para criar macro. Então, eu posso ter aqui em vários locais a questão da macro, certo? Então, eu venho aqui em exibição, macro, gravar macro. Ele vai perguntar um nome para essa macro. Então, a minha macro vai ser, eu vou chamar a minha macro de salvar registro. Salvar registro. Vejam, eu tenho 2 palavras, eu não posso separar essas palavras. Então, se eu vou usar 2 palavras, eu vou colocar as 2 juntas, certo? Para não dar erro. Eu posso só colocar assim, salvar
reg, que é salvar registro. Eu posso ter tecla de atalho, se eu quiser, certo? Se eu quiser, eu posso colocar aqui, por exemplo, Ctrl Y. Eu estou dizendo que essa macro ela vai ser armazenada nesta pasta de trabalho e aqui eu posso colocar a descrição dessa macro. O que essa macro ela vai fazer? Ela vai salvar o registro na planilha banco de dados. É isso que essa macro vai fazer, vai salvar dentro da planilha banco de dados. Vou clicar OK. Certo? E aí, agora, eu já começo a gravar a minha máquina. Tudo que eu fizer a partir de agora, ele vai obedecer. A partir de agora, toda a minha ação vai ser gravada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir um espaço para receber o conteúdo. Então, eu vou chegar aqui, ó, nessa linha 2, selecionar, vou clicar com o botão direito e vou inserir uma nova linha. Então, eu inseri uma nova linha. Coloquei meu cursor nessa linha que eu inseri. Vou lá em cadastro e vou copiar o conteúdo. Então, eu posso, tenho várias maneiras de copiar, para ser mais rápido. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, a mesma coisa para o telefone, Ctrl C, Ctrl V, e também para o e-mail, Ctrl C, Ctrl V. Fiz isso. Eu tenho que dizer a minha macro aonde eu vou deixar o meu cursor dentro da planilha banco de dados. Então, eu vou dizer que eu vou deixar meu cursor aqui, na primeira posição. Vou voltar para cadastro, certo? Vou limpar todo o conteúdo, vou deletar e deixar o meu cursor também na posição para que eu possa fazer um novo registro. Pronto. Então, eu concluí toda uma rotina de ações que eu quero que a macro faça. Depois que eu finalizar, eu clico no botão parar macro. Esse botão, ele pode aparecer aqui embaixo ou aqui, ó. Parar gravação. Eu parei a gravação. A partir de agora, eu posso associar essa macro a qualquer elemento, ou a um botão, ou a uma imagem, o que eu quiser. Vejam, os meus botões eles não estão aparecendo aqui. Então, se eu não tiver com o botão mostrando os botões de sistema, eu vou clicar em arquivo, depois eu clico lá em opções. Dentro de opções, eu vou ter várias opções internas de configurações do Excel. Então, eu vou pedir aqui, ó, personalizar faixas de opções. E aí, eu vou ativar o desenvolvedor. O meu, ele não estava ativo até o momento. Vou clicar OK. O meu desenvolvedor agora está ativo. E é nele que eu também encontro algumas ferramentas que eu posso usar aí com macro e também com relação ao VBA. Então, eu venho aqui em inserir e vou pegar aqui o botão de controle de formulário. Tá? Vou desenhar o meu botão aqui. Assim que eu desenhar o meu botão, ele vai procurar uma macro. Então, eu já digo qual macro está associada a esse botão, altero o nome do botão, né? Vou colocar o nome salvar.
maiúsculo aqui. Pronto. Minha macro está concluída e em ação. Vamos lá, vamos fazer o teste. Vou colocar aqui Ana. Telefone 9852 12. Vamos colocar um e-mail para a Ana. anatr@gmail.com. Pronto, então fiz todo o preenchimento do meu formulário, agora eu vou salvar. Vejam que eu executei a macro, salvei, e se tudo funcionar certinho, ela vai para o meu banco de dados. Bem, essa é a macro onde a gente vai salvar os registros. Espero que esse vídeo ajude você na construção da sua macro. Até o próximo.